Olá e bem-vindos a mais um podcast da ITT. Nós somos um laboratório de ideias especializado em encontrar soluções tecnológicas para os problemas socioeconômicos do povo brasileiro. Hoje em dia, todos nós temos muita curiosidade em tudo que diz respeito à inteligência artificial. Essa tecnologia está gradualmente se envolvendo em todos os aspectos do nosso cotidiano, desde uma simples consulta na internet, com o nosso browser preferido, até a obtenção de crédito na compra da casa própria. É, portanto, bastante razoável de se esperar que a mesma desperte grande interesse e até mesmo um pouco de apreensão. Como é o caso com toda nova tecnologia, a inteligência artificial nos leva a questionar até que ponto devemos confiar nela e quais seriam os perigos de ignorá-la. Para ajudar a clarificar e desmistificar alguns desses pontos, o nosso convidado de hoje é o Paulo Carvão. Ele é Senior Fellow do Centro para Business and Government da Harvard Kennedy School, com especialização em política tecnológica e regulamentação de inteligência artificial. Ex-executivo da IBM, ele traz consigo 3 décadas de experiência em transformação digital, nuvem e integração de inteligência artificial. Carvão, é um grande prazer em tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Vamos ter uma discussão excelente. Muito obrigado. Eu gostaria de começar, aliás, esse podcast com uma pequena apresentação dos nossos bots preferidos, a professora Bizu e o Mr. Bizu, e mais um deep dive para introduzir o trabalho do Carvão na área de inteligência artificial. Leandro, por favor, pode começar o clipe? Bom, com certeza, Carvão, isso é um prazer enorme ter você aqui, tanto conhecimento. Quando você fala, o grupo fica em silêncio. Então, é muito bom ter você explicando para a gente um pouco sobre a inteligência artificial. E nós pegamos 2 bots usando o Notebook LM da Google e fizemos uma conversa, simulando uma videoconferência, de um paper que você escreveu, que é muito bom. Eu já li 3 vezes esse paper e eu acho que eu vou ler mais. Então, eu vou compartilhar minha tela e vocês vão ver aqui os bizus. Então, ladies and gentlemen, com vocês. Welcome to the deep dive. Today, AI, artificial intelligence. It's everywhere, right? But how did we get here? It's been a wild ride, that's for sure, and we're just getting started. Okay, so the research you shared, a peer-reviewed article, International Journal of Technology Policy and Law, they talk about the AI triad. Yeah. Algorithms, data, and computing power, like the essential ingredients for modern AI. Yeah, you need all 3. It's like, imagine baking a cake, right? Oh, yeah. Your recipe, that's the algorithm. Data, the ingredients. Computing power. Your oven. Gotta have them all working together. Except this cake, it can write poems, maybe diagnose diseases, even drive your car someday. Powerful cake. But the article, it mentions AI winters. Like, did we run out of ingredients or what? Huh. Not quite. AI research, it's had this up and down history, like a roller coaster. Big excitement, progress, and then bam, things stall. Funding dries up, disillusionment. That's an AI winter. So why? Well, often the tech just wasn't there yet. Ideas, plenty. But computing power. Enough data, not so much. Okay, but now AI is booming. Did we finally get a super oven? Sort of. Moore's law, right. Computing power doubles every 2 years, give or take.
So our ovens got faster, cheaper, then boom, the internet, mountains of data, ingredients galore, and then cloud computing. Suddenly everyone's got access to these massive kitchens, right? So we can build these huge AI models, things we could only dream of before. Huge, like GPT-4. This article mentions it has like 1.76 trillion parameters. Yeah. What does that even mean? 1.76 trillion lines of code. Not exactly. Imagine parameters like connections in a brain. More connections, more complex thinking. In AI, parameters, they represent the model's learning power, how it processes information. So GPT-4, with its trillions of parameters, is like this giant interconnected web, constantly learning, evolving. And to build that, train it, needs incredible computing power. Sounds pricey. Pricey, millions of dollars just to train these models, and the energy they use, mind-blowing. And that's just the tip of the iceberg. It's like, the whole with great power thing, right? Comes great responsibility. Yeah, the article, it doesn't sugarcoat it. AI bias, privacy, misuse by governments. It's kind of scary. Oh, absolutely. And there's this thing, the alignment problem. Basically, how do we make sure AI's goals, they match up with human values, Okay, now we're getting into like sci-fi territory. But think about it. AI that learns evolves. How do we guarantee it doesn't get its own ideas about how the world should work? Okay, point taken. So how do we control this thing? Is governance keeping up with all this crazy AI progress? That's the million-dollar question. See, the traditional model, especially for corporations, it's shareholder profit above all else. Make money, right? But AI is different. It's getting so powerful, intertwined with our lives. That approach, it might not be enough. Yeah, AI making decisions about our health, our money, our lives. Profit can't be the only concern. What's the alternative? Well, there's this idea of stakeholder-focused governance, considering the impact on everyone, employees, customers, society. Thinking long-term, not just the bottom line. Wider perspective. Got it. The article mentioned some companies trying this. OpenAI and Anthropic, what are they doing? Right. OpenAI, they started as a nonprofit, focused on safe, beneficial AI. Then Microsoft invested a ton of money, and things got a little messy. Messy how? Lots of drama, resignations, worries about their mission being compromised. Shows how tough it is to govern something this powerful, even with good intentions. Paved with good intentions, right? That road. What about Anthropic? What's their angle? Anthropic, they're a public benefit corporation, legally obligated to consider the wider impact of their work. Not just profits. It's a new model, so jury's still out on how well it'll work long term. So everyone's experimenting, trying to find the right approach. Kind of reminds me of the early days of the internet. Exactly. Yeah. Nobody knew how to regulate the web. Then social media happened. And we're still dealing with the fallout from that. Oh, yeah. The article, it emphasizes learning from those mistakes. Social media, so much potential, but it got out of hand. Bias, echo chambers, misinformation. AI could be even more powerful, embedded in our lives. It's honestly a little terrifying. What are we doing to prevent AI from becoming the next social media disaster? That's where things get interesting. We're seeing a global regulatory landscape emerge. Different regions, different approaches. The article highlights 3 key players: EU, US, China, each with their own philosophy, their own strategy. Okay, let's hear it. Break it down for us. The EU, they're going with this risk-based approach. Their AI Act, it's all about categorizing AI systems, based on how risky they are, like a safety rating, but for algorithms. So high-risk AI, stricter rules. What counts as high risk, though? Things that could have a big impact on health, safety, fundamental rights, like AI in healthcare, self-driving cars, loan approvals, stuff like that. Rigorous testing, transparency about their data and algorithms, maybe even some human oversight. Better safe than sorry. Yep. And get this, the AI Act, it's not just for companies in the EU, it's for any company whose AI systems are used there. So even a Silicon Valley giant, if their AI is operating in Europe, they got to follow the rules. Wow, that's a big deal. So what about the US? Same approach. Safety first. Not exactly. The U.S. is more hands-off, you could say. They're all about, national leadership in AI, research and development, trying to balance innovation with addressing the risks. President Biden, he had that executive order last year, focusing on ethical guidelines for AI development, collaboration between the government and private companies, investing in research to make sure AI is safe and secure. So less hard rules, more like setting a direction. Encouraging responsibility. That's it. Trusting the U.S. tech industry to do the right thing, with the government providing some guidance, keeping an eye on things. It's a different approach, for sure. But it fits with how the U.S. usually does things. Less regulation, more free market competition. Makes sense. So China, where do they fit in? China.
They're all about control, surveillance, real identity verification for anyone using AI, and super strict data rules. Given their current systems, that's not surprising, I guess. Exactly. They want to know who's using AI, how they're using it, and keep all that data under their thumb. It's different from the EU and the US, but it fits their national strategy. Okay, so EU's cautious, US is hands-off, China's all about control. It's like choose your own AI adventure on a global scale. But what about the companies actually building all this AI? Are they just waiting for governments to tell them what to do? That's what's so interesting. There's so much experimentation happening right now, not just with the tech, but with how to govern it. We talked about OpenAI and Anthropic, but the article, it mentions this idea of regulatory markets. Regulatory markets, now you're just making stuff up. No, it's a pretty radical idea, though. See, instead of relying only on the government to regulate, which can be slow, you create a market for regulation. The government sets goals like safety, fairness, no bias, right? And then private companies, they compete to provide solutions that meet those standards. So like outsourcing regulation to experts who are like rewarded for innovating and keeping up with how fast AI is developing. Exactly. It's like saying, we need AI to be safe and beneficial. We're not going to micromanage every rule. We'll create a system where the best solutions win. It's new, but people are talking about it. Wow. This is all so complicated, but I get why it matters. If we mess up AI governance, it could be way worse than the whole social media mess. Definitely. The article, it really pushes that point. Learn from the past. We can't just assume AI will magically solve all our problems. We got to be thoughtful, careful, even a little skeptical as we, figure this all out. So what now? What's the big takeaway for like the average person trying to understand all this? The biggest takeaway, the future of AI, it's not set in stone. It's being shaped right now by what governments do, what companies do, and by how much people know and care about this. We all have a part to play in making sure AI is a force for good. After this deep dive, I'm feeling a mix of excitement and, yeah, a little bit of fear, to be honest. AI is amazing, but it's also, well, kind of scary to think about what could go wrong. I get it. It's complicated for sure. But knowledge is power, right? The more we understand AI, its history, what it can do, and the challenges of governing it, the better choices we can make, the better we can advocate for an AI future that benefits everyone. This has been an amazing deep dive. Really appreciate you explaining all this. I feel like I went from AI newbie to, well, maybe not an expert, but at least I can talk about it without sounding clueless. Glad to help. And remember, this is just the beginning. Keep learning, keep asking questions, keep diving deep. The future of AI depends on it. So it is a very good paper, and I'm amazed about this collection of ideas that this bot can bring. And I would like to bring, you saw one of the last slides, estou falando em inglês. Eu queria trazer dos slides finais ali, é o substack.com, é o carvão onde você tem seus blogs. Eu acompanho, tem muita coisa interessante aqui, então eu sugiro, se quiser se aprofundar mais nesse assunto, vai lá no carvão substack.com. Eu gosto muito desse do ambiente aqui, ó, AI and Environment, que eu acho que a gente vai ter oportunidade de compartilhar agora com as perguntas e respostas. Valeu, Carvão. Ricardo, manda ver. Leandro, muito obrigado. Mais uma vez, fantástica o nosso deep dive e obrigado por todo o esforço e dedicação que você coloca para preparar essas apresentações. Bem, Carvão, eu tenho aqui umas perguntinhas para você, mas eu queria começar com uma área que é muito do meu interesse. Muito tem se falado sobre o impacto ambiental da inteligência artificial. Na sua opinião, o que você vê como uma solução para esse problema? Obrigado pela pergunta, Leandro. Também obrigado pela ter montado esse sumário com o Mr. Bizu e a Mrs. Bizu. Ficou muito legal. Eu acho que primeiro um prefácio, um contexto disso. Muita gente hoje é considerado um doomer, né, que vê um aspecto muito negativo de inteligência artificial, seja sob o ponto de vista de vieses, seja sob o ponto de vista de um risco catastrófico existencial. Eu não estou nesse campo, eu acredito no benefício que a tecnologia pode trazer para a gente, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente precisa ter algumas safeguards, né, algumas proteções
para evitar que esse bonde saia dos trilhos, né? E a gente estava conversando um pouco de Fórmula 1 antes de começar esse bate-papo. Tem uma analogia de Fórmula 1 que é os carros que vão mais rápido, normalmente são os carros que têm os melhores freios, né? Por quê? Porque isso possibilita que o piloto, né, o motorista, né, o driver, né, entra na curva e consiga só retardar o momento de freada. Então, eu penso nessas proteções, nesses safeguards, mais sobre esse sentido. Então, tudo que eu falo em termos de regulação é com essa ótica, né? É para que a gente continue a acelerar com a tecnologia, evitando alguns desses potenciais problemas. E um dos potenciais problemas é justamente o impacto ambiental. A gente, no início da conversa com o Mr. Bizu e a Miss Bizu, falou-se o AI Triad, né, que é algoritmos, computação e talento, né? E nessa questão de computação e a quantidade de dados que é necessário para treinar esses modelos atuais, está fazendo uma explosão em demanda por data centers. Hoje, já se estima que esteja entre 2% a 4%, né? Está por volta de 3% esse ano, chegando a 4% em 2026, que é só daqui a um ano e meio. De consumo de energia total do mundo é feito por centros de computação. E para a gente colocar isso em perspectiva, 4% é equivalente a toda a energia consumida no Japão, que é a quarta economia do mundo. Então, data centers hoje já consomem a mesma coisa que o Japão consome, que a quarta economia do mundo consome. E isso só vai crescer com esse aumento de demanda computacional e demanda por armazenamento de dados. E com isso, não apenas você tem um problema de consumo de energia, você tem uso de água para resfriamento desses centros de computação, que também tem um impacto ecológico, um impacto ambiental muito grande, e pode ser que até uma das limitações que a gente vai ter para continuar fazendo progresso seja justamente essa. Então eu volto a um tema que é um tema recorrente, desculpa pela introdução longa, Ricardo, mas um tema recorrente no que eu falo, que é a gente precisa de inovação para continuar crescendo. E a regulação pode vir justamente para motivar aqui as empresas e a academia e todo mundo que esteja investindo em pesquisa e desenvolvimento vá fazer pesquisa e desenvolvimento nessa direção, uma direção que seja mais safe, e que também tenha um menor impacto ambiental. E nesse pequeno artigo que o Leandro mencionou, eu falava em inovação em 3 áreas. Uma inovação era na área de projeto e operação de data centers, né, desde você usar CPUs e GPUs mais eficientes, também como você opera os data centers, como toda a área de cooling and powering. Então, essa é uma primeira área. A segunda área são os algoritmos, propriamente ditos, e parte desse problema é que LLMs, como o Mr. Bizu falou, tem um requerimento de poder computacional muito alto, com trilhões de parâmetros para serem treinados, então a gente tem que inventar um novo tipo de algoritmos, e no artigo eu cito três exemplos. E a terceira, que é algo que até pode ter uma correlação com o Brasil, é a inovação em onde a gente vai colocar esses data centers. E hoje em dia, muitas vezes se diz, olha, a gente vai colocar um centro de computação onde está a demanda. Então, normalmente isso vai ser colocado nos grandes centros mundiais, especialmente no hemisfério norte. Agora, por outro lado, a gente pode começar a pensar, em função desse impacto ecológico, em colocar os data centers em locais onde a matriz energética seja uma matriz energética mais limpa. Então, isso pode ser desde, por exemplo, Phoenix, aqui nos Estados Unidos, que é um local que tem muita energia eólica e solar, e tem também espaço para a construção desses data centers, já é a segunda maior localização para destino de data centers nos Estados Unidos. E o Brasil, que tem, acho que a gente está por volta de 60% da nossa matriz energética hidroelétrica, que é uma matriz mais limpa, poderia ser um polo para atração de
desses data centers que tem um consumo muito alto. Então, esse tema recorrente de inovação para a gente conseguir que o progresso esteja vindo não apenas de regulamentação, mas de inovação, e o papel que a regulamentação vai ter para incentivar o desenvolvimento nessa direção. Muito obrigado. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu gostaria de primeiro convidar o meu colega Leandro, que ele tem uma perguntinha especial para você. Manda lá, Leandro. Vão no artigo, tem 3 regiões, né? A Europa, os Estados Unidos e China, indo em caminhos diferentes na regulamentação. Como é que você vê o nosso querido Brasil nesse sentido? Vai se alinhar com quem? Olha, bom, antes de falar no potencial alinhamento, né? Tem dois pontos importantes de legislação de tecnologia no Brasil, que foi o marco da internet, e agora tem a PBIA, né, que é a Política Brasileira de Inteligência Artificial, se eu não me engano. A PBIA está um pouco enrolada em aspectos políticos, etc. O marco da internet é uma legislação relativamente pioneira e que tem, inclusive, reconhecimento internacional de ter montado um arcabouço, né, um framework para um diálogo bastante positivo nessa área. Então, acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente não tem que necessariamente se alinhar com alguém, a gente pode trilhar um caminho próprio. Eu acho que tem bastante conhecimento e inteligência no Brasil para que a gente consiga trilhar um caminho próprio. Agora, uma outra potencial vantagem de você não necessariamente estar sendo um pioneiro é você pode olhar todos esses modelos e começar a fazer seleções de atributos específicos de cada um deles que possam ser melhor associados seja às suas necessidades locais, ou até mais importante, às decisões normativas que cada sociedade vai ter que fazer, porque qualquer política de regulação, não apenas de tecnologia, mas qualquer coisa, você tem vários parâmetros que você vai, para a gente ficar no mundo de machine learning, é como uma equação com vários parâmetros, né? Então, esses parâmetros poderiam ser uma política industrial, poderia ser políticas de concentração de mercado e antitrust, pode ser itens de safety ou segurança, pode ser itens de interesse público, pode ser vieses, né? Então, interesses geopolíticos, interesses até de segurança nacional e vigilância, e cada sociedade vai determinar os pesos que vão ser colocados nessa variável, né? Então, eu acho que a montagem desse modelo brasileiro passa por a nossa criatividade local, né? Criatividade no bom sentido, né? A nossa inteligência local, mas também ver nessa equação, nesse balanço de atributos, qual é o balanço que reflete o que a sociedade brasileira quer, e aí com isso trazendo atributos de cada um desses 3 modelos, né? Valeu. Eu vou aproveitar, eu tenho também uma pergunta para você, Carvão. Você mencionou a questão da matriz energética limpa como uma das prioridades, pelo menos do ponto de vista que você apresentou, para a regulamentação na área de inteligência artificial, e você também salientou que o Brasil ele tem esse enorme potencial através da produção de uma boa parte da sua energia, através de hidrelétricas, mas também tem bastante investimento em energia eólica, energia solar. Então, eu queria saber o que você aconselharia para o Brasil começar a praticar para tentar atrair para o território nacional esses polos, esses centros de processamento de dados que são tão importantes para o treinamento, né, dessas large language models, para trazer não apenas essa tecnologia, mas esse trabalho para o Brasil. O que você aconselharia? Essa é uma conversa longa, né? Porque tem aspectos só sob o ponto de vista de atração para data centers, né? Hoje isso é um negócio, né? Casualmente, você sabe como é o mundo de investimentos, né? Você tem ondas de investimentos. A gente está no meio de uma onda de investimentos exatamente nessa área. Tem muito dinheiro de private equity indo nesse sentido, e a gente tem até algumas empresas grandes
de data centers aí no Brasil que foram compradas por grupos de private equity internacionais, justamente em função disso, né? A demanda local e potencialmente para servir uma demanda um pouco mais global, né? Agora, sobre o ponto de vista de políticas que poderiam ser políticas policy, né? De poderiam ser adotadas pelo governo para incentivar isso, você primeiro tem todo o incentivo para uma mudança de matriz energética, né, para você continuar minimizando o uso de tecnologias mais poluentes e começar a migrar, acelerar essa migração para energias, fontes energéticas mais limpas. A gente já tem um V0 importante nessa área. Tem uma questão de também você potencialmente ter uma regulação que exija mais transparência por parte do consumidor empresarial, né? A empresa que está consumindo essa energia, que hoje tem muita opacidade nisso, e hoje mesmo é difícil você saber quanto que um training run da OpenAI para treinamento de ChatGPT, muito do que se fala hoje, até em papers acadêmicos, são estimativas, porque nenhuma dessas empresas é transparente em relação a isso. Então, se você tiver uma parte de subsídios ou incentivos para desenvolvimento de uma matriz limpa e, por outro lado, uma demanda que as empresas tenham transparência em relação ao uso, né? Você começa a criar um moto contínuo para isso, né? E agora, para desenvolvimento de inteligência artificial como um todo, volta nesse tema da tríade da inteligência artificial, né? Aquele AI Triad, e a criação de ecossistemas, desde universidades, talentos, mercado financeiro, etc., para criar um ecossistema para desenvolver tecnologia no país, que aí a gente tem muito, muito ainda que tem que ser conquistado para chegar num patamar como o patamar que se tem aqui nos Estados Unidos hoje. O gap é muito grande, infelizmente. É verdade. Bem, vamos dar continuação às nossas perguntas. A próxima pergunta que eu queria fazer é: recentemente, 2 prêmios Nobel foram dados para iniciativas que estão relacionadas à inteligência artificial. Na sua opinião, o que isso representa para o futuro da pesquisa científica e para as nossas vidas? Bom, tentar dar uma resposta mais curta para esse. Primeiro, só lembrando que foi um prêmio se não me engano, foi um de física e um de química. Então, não foi, porque não existe um prêmio de computação ou de engenharia, né, como não existe uma categoria de computação e engenharia no prêmio Nobel. Então, foram prêmios onde era inteligência artificial aplicada na área de física ou na área de química. Eu acho que, acima de tudo, representa um reconhecimento, né, de que esse é um método matemático, que no fundo é isso que já está conosco, e naquele artigo principal que o Leandro apresentou, eu também faço uma recordação histórica aí do tema. A gente, desde, na verdade, meados dos anos 40, início dos anos 50, já formalmente está se trabalhando com a ciência matemática que deu um embasamento para a criação de inteligência artificial. Então, depois de 70 anos trabalhando nessa área, é uma tecnologia que está sendo agora reconhecida a esse nível de aplicação via um prêmio Nobel, né? Agora, o que isso vai representar para as nossas vidas, nunca se sabe, né? Tem muito prêmio Nobel que não significou nada, tem muito prêmio Nobel que mudou a vida de muita gente. Mas eu acho que isso é um reconhecimento da importância dessa ferramenta, porque, acima de tudo, isso é uma ferramenta para progresso da ciência de uma forma geral. Aliás, no podcast anterior que nós fizemos, uma das perguntas foi justamente sobre tecnologia de inteligência artificial ser capaz de ler papers. Ler papers de pesquisas, papers científicos, e propor experimentos
baseados nesse papers. Então, você acha que esse movimento vai continuar se acelerando no futuro? Cada vez mais o ser humano vai estar fazendo essa parceria com a inteligência artificial e que os prêmios Nobel do futuro vão ser dominados pela Eu inteligência artificial? eu vou responder a tua pergunta, mas me veio uma coisa aqui à mente que eu vou ter que falar, que é mais uma piada interna aqui para. Não é uma piada, mas um comentário interno aqui para o grupo, né? Como eu disse que isso era uma ferramenta, e eu falei que isso é um modelo matemático, né? Matemática é uma linguagem, né? Eu acho que todo mundo vai se lembrar dessa frase, né? Então, esse é mais um exemplo de que a matemática é uma linguagem, né? Mas, voltando na tua pergunta, né? Que até me perdi aqui, qual É foi a a pergunta? interação do homem Ah, com a não, me inteligência lembrei. artificial Me lembrei, vai né? dominar a Então, ciência do futuro. sim. Olha, depende muito do que a gente chame de inteligência, né? E isso é uma pergunta mais filosófica do que uma pergunta matemática. Então a gente não vai responder ela aqui. E eu sinceramente não sei se tem uma resposta, né? Algo que a humanidade tem perguntado a si mesma por vários milênios, né? Então, mas numa definição um pouco mais simples de que você tem um assistente, eu acho que hoje é nesse patamar que a gente está. Ah, quem sabe utilizar a inteligência artificial pode utilizá-la como um bom assistente, como um bom copiloto. Ah, e como seres humanos, né, não muito diferente de seres humanos, por vezes essa forma de inteligência também faz erros. Então, eu, particularmente, me sinto mais confortável em usá-la em áreas onde eu tenho algum nível de conhecimento da área, porque eu consigo ter mais ou menos um faro de se essa conversa está indo na direção correta. Acho que esse é o estágio onde a gente está agora. A gente está no limiar de passar a um próximo estágio, que é um estágio que muitas vezes a gente chama de agentic AI, ou agentes, né? Onde essa inteligência vai funcionar, vai ter iniciativa própria para resolver alguns problemas um pouco mais complexos, que podem ser desde um gerenciamento e administração do portfólio financeiro e tomando ações de fazer trading para você, manipular fundos de uma conta para outra, ou até um potencial administração de um grid de energia. Faz umas 2 semanas atrás, eu tive num congresso com a apresentação de alguns times de engenharia da China, onde eles estavam demonstrando automação entre data centers de AI da Alibaba com o grid de energia no nordeste da China, e aí mostrando como que ele já, através de sensores no grid de energia, emitiam sinais, e esses sinais faziam rebalanceamento de carga dentro de data centers, mudando carga de um data center na cidade A para a cidade B, de uma forma mais automatizada para justamente otimizar o consumo de energia e carga no grid. E também usando um pouco mais de inteligência artificial para começar a ser um pouco preditivo em relação a essas mudanças. Então, são exemplos de uma inteligência artificial mais agentic, né? Agora, em que momento isso vai potencialmente ter a forma em que a gente define como a inteligência humana? Eu acho que ainda falta um bom bocado, né? E a gente vai continuar como uma ferramenta, e como a maioria das ferramentas pode ser usada para o bem e para o mal, né? Uma faca pode ser usada para fins muito positivos e para fins negativos. Perfeito, é verdade. Mas, Carvão, me explica, depois de uma carreira em tecnologia e negócios, você agora está trabalhando com políticas de regulação. Por que essa mudança? Olha, na verdade, ela começou por uma preocupação com polarização, radicalização, o impacto que esses fenômenos, que são fenômenos sociais, ah, teriam em instituições democráticas. E como eu tive uma carreira toda em tecnologia, eu
comecei a pensar que papel a tecnologia poderia ter tido nesses fenômenos. E quando eu estou há uns 2 anos aqui na minha posição aqui em Harvard, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com uma visão muito tecnodeterminística, né? Que eu pensava que, não, isso é um problema de tecnologia, a gente vai combater tecnologia com tecnologia. Se a gente tem um problema de moderação de conteúdos em rede social, a gente vai usar mais inteligência artificial para fazer isso. Se a gente tem um problema de desinformação, a gente vai criar algoritmos para proven provenância de dados, e com isso vamos identificar de onde estão vindo essas fontes de desinformação. E eu achava que a tecnologia ia resolver o problema da tecnologia. E rapidamente, quando você começa a estudar esse problema de uma forma mais holística, você vê que o buraco está muito mais embaixo, né? Você tem milhões de atributos sociológicos, políticos, econômicos, jurídicos, legislativos, etc., que estão por trás desse tema. O que me fez ficar ainda mais fascinado com o tema, ao invés de ficar, de ficar desencorajado a persegui-lo, né? E agora, por um lado, eu tive esse entusiasmo de querer fazer mais pelo assunto, por outro lado, um pouco assoberbado, né? Por esse tema, e eu comecei a pensar qual seria a forma de simplificar, e cheguei à conclusão que deveria ter sido a conclusão óbvia desde o início, é que vamos seguir a trilha do dinheiro e ver onde é que tá, de onde está vindo o dinheiro que está movendo essa máquina toda. E associado ao dinheiro são os incentivos, o incentivo para as grandes corporações que estão desenvolvendo essas tecnologias. E para você modificar incentivos, você tem duas, do meu ponto de vista, duas potenciais rotas para fazer isso. Uma, você tem que fundamentalmente alterar o modelo de negócios, então você pode subsidiar ou fomentar a criação de novos modelos de negócio, que é algo que vai acontecer a largo prazo, né? Ou você pode usar políticas de regulação que vão criar, então, incentivos para que, voltando no começo da conversa, incentivos que possam colocar esse desenvolvimento num trilho um pouco mais seguro. Então, isso foi um pouco da minha jornada pessoal e por que eu acabei ficando nessa área, e que, por um lado, é uma área onde eu posso ainda exercitar um pouco do meu background em tecnologia, certamente o meu background no mundo de negócios, mas tenho tido que aprender muito mais na área de ciências sociais, né? Fantástico. Aliás, agora eu queria convidar você, nós vamos fazer um pequeno experimento aqui. O meu colega, o Leandro, ele vai fazer uma perguntinha para o Mister Bizu responder. E aí depois eu gostaria de ouvir os seus comentários. Leandro, agora é com você. Ah, Carvão, sensacional as respostas. Vocês estão vendo minha tela aí? Vamos. Então, a gente tem a nossa ITT, né? Tem o nosso laboratório e nós temos os nossos agentes, né? E eu vou trazer um, que é o Mister Bizu de segurança cibernética, que ele está muito nessa parte de inteligência artificial, foi treinado, tem sempre perguntas. Só que eu vou fazer essa pergunta que o Ricardo acabou de fazer para você, para ele, é uma brincadeira. Então vamos ver que a pergunta é a seguinte: depois de uma carreira em tecnologia e negócios, Paulo Carvão agora está trabalhando com políticas de regulação. Por quê? Então Nossa, vamos ver o que o Mister Bizu. Com certeza a tua resposta foi melhor, mas vamos ver o que o Mister Bizu vai falar. Está procurando Paulo Carvão pode ter mudado para a política de regulação devido a um cenário crescente de complexidade. Ele vai falar bem de você, né? Com uma experiência tomara. em tecnologia de negócio, ele está bem posicionado para contribuir para a criação de políticas. Aqui ele já foi para o Colonial Pipeline. Você vê que ele é de cybersecurity, então ele leva para o lado dele, né? Não tem nada a ver com você. Mas aqui no final ele fala: a mudança de carreira pode refletir um desejo de utilizar essa experiência para influenciar diretamente as decisões e regulamentações que ajudam a proteger a economia e a sociedade. Então, isso Não, aqui foi uma brincadeira para ver o não, Bizu. mas é interessante, porque o primeiro e o último parágrafo, com exceção
da última frase com ataques cibernéticos, mas o primeiro e último parágrafo estão muito alinhados com o que a gente conversou. E como você disse, o do meio, ele foi para a área de Deu treinamento, uma né? viajada. Por isso que você falou, e a gente tem que ter sempre em mente, né? Isso é uma ferramenta. A gente não pode aceitar isso como uma regra ou como uma verdade absoluta. A gente tem que ter o discernimento, que é uma ferramenta que a gente usa. E, Carvão, o que eu gostei da tua resposta foi isso, que você vem de um lado de tecnologia, eu também venho desse lado de tecnologia, e você quer resolver os problemas com tecnologia, né? Você, o martelo, né? Para quem tem o martelo, tudo é prego. Então, mas é muito mais complicado. Por isso que eu agradeço aí tua visão, porque não só a tecnologia, tem toda essa parte social que é um mundo a ser descoberto. Eu vou ficar Aliás, aqui e vou. coincide muito com o que é o objetivo da ITT, né? Que a gente quer encontrar soluções para problemas sociais e econômicos do povo brasileiro. Isso É, aí tem tudo a ver com a gente. eu Ricardo, vou eu acho que tem continuar umas aqui. perguntas na fila, né? Tem algumas Vamos botar perguntinhas, mas estou outras perguntas deixando aqui. o Leandro terminar. É, pergunta aí, Ricardo. Aí eu coloco aqui, vamos ver o que o Mister Bizu vai dizer. A próxima pergunta é do nosso colega Coimbra. Coimbra, com você a voz. Sim, Carvão, muito parabéns aí na sua exposição, mas pegando aí, me surgiu agora essa questão sobre regulação, pelo que eu vi, você está bem envolvido, está bem ciente, aí, bem participativo nessa questão. É o seguinte, dado que a inteligência artificial é uma coisa que está evoluindo, está se desenvolvendo muito recentemente, é levado em conta que essa possível regulação que está surgindo, que está sendo discutida, quando ela for colocada em efetiva, né, ela seja obsoleta, isso é abordado nas discussões sobre essa regulação. Assim, ó, eu preciso, Absolutamente. sim, Absolutamente. Bom, eu já estou falando em inglês aqui, em português não se fala absolutamente. Sim, esse é um dos temas centrais dessa discussão a respeito de regulação. E aí você tem abordagens ah, distintas, né? Então, eu concordo com o que você falou, eu acho que às vezes eu uso uma expressão que é mais uma expressão em inglês, não sei se ela se traduz bem para o português, né? Que é tentar regular tecnologia é um exercício em futilidade, né? Exercise in futility, né? Eu tenho um amigo meu que uma vez disse que era tentar colocar uma gelatina, pregar uma gelatina na parede com um prego, né? Você tentar pregar essa gelatina, você bota o prego, a gelatina escorre. Então, eu acho que não faz sentido nenhum você tentar regular a tecnologia por si só, dentre outros motivos, pelo exatamente o que você falou, que no momento que a gente pode imaginar, 2 anos atrás, se tivesse se desenhado a regulação perfeita para a tecnologia, e tivesse se anunciado em outubro, em novembro, a OpenAI colocou o ChatGPT no mercado, então essa regulação estava já obsoleta. Então, por isso que, por exemplo, no modelo europeu, é um modelo voltado a uso e risco, né? Então, em vez de dizer, olha, eu vou regular a tecnologia X, Y, Z, ela regula o uso em determinadas áreas, associa patamares de risco e diz, olha, eu vou ter áreas onde, como uma sociedade aqui na Europa, a gente acredita que este tipo de aplicação seja proibida. Então, uma coisa que é proibida lá é reconhecimento facial, né? Tem outras áreas onde a gente vai dizer, olha, isso aqui é uma área de alto risco. De alto risco poderia ser em uso de inteligência artificial para fazer ferramentas de recrutamento de pessoal. Aí, para isso, vai ter uma série de determinações a respeito de que interações vão ter que ocorrer entre o fornecedor daquele aplicativo e a entidade reguladora. Até outras aplicações vão dizer, olha, isso aqui não tem risco nenhum e você não vai precisar fazer nada. Então, você tem modelos distintos que evitam essa falácia de você tentar regular uma tecnologia que você está correto. A regulação não caminha na mesma velocidade que a tecnologia. E olha, Carvão, que o Obrigado. Bizu respondeu
realmente concordou com você, né? Tem esse risco de se tornar obsoleta. Para enfrentar essa situação, várias abordagens estão sendo discutidas. Regulação adaptativa, acho que da Europa, você falou, tem essa divisão de segmentos. Olha o sandbox aqui regulatório. Monitoramento contínuo e auditoria, colaboração internacional, governança de risco e resiliência. Então, está dentro do que você respondeu e bem interessante. Beleza. A próxima pergunta é do Vinícius. Vinícius, com você a palavra. Carvão, muito legal aí a apresentação aí. Assim, eu fiquei curioso, assim, na tua avaliação, onde está o ponto mais sensível, né, para se conseguir chegar a um arcabouço de regulação política? São os interesses dos diversos grupos que atuam, né, na regulação, é a complexidade mesmo do tema. Porque eu imagino que, por exemplo, no Congresso americano, acho que está todo mundo imbuído de um espírito de querer resolver a situação, de querer ter uma política legal, né? Mas na tua avaliação, onde que é o calcanhar de Aquiles para se chegar nessa regulação? É. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que são interesses distintos que ainda não estão convergindo, né? Como você falou, isso mudou muito só nos últimos 2 anos, né? 2 anos atrás, ninguém queria falar nisso, e agora amadureceu muito e a sociedade, de uma forma geral, ela já reconhece que algo é necessário. Porém, aí acaba você entrando nos detalhes e as pessoas não concordam, né? Então, primeiro, tem alguns que têm uma abordagem de dizer que vamos usar que se chama aqui um wedge issue, né? Um assunto específico, um tema específico, e tentar usar esse tema como um ponto de entrada. Então, algumas pessoas estão pensando em segurança de crianças, né? Porque ninguém pode ser contra você proteger crianças, né? Outros falam em geopolítica e a ameaça competitiva da China, né? E aí você começa a ter interesses muito distintos, né? Que não necessariamente dizem, olha, eu não vou aprovar isso porque falta aquilo, etc. Então, primeiro já existe essa falta de uma coesão, né? De um consenso em relação a quando a gente voltar no ponto de que peso vai se dar para cada uma daquelas variáveis da equação das diversas políticas, né? Depois tem um aspecto de os interesses econômicos, né, que estão por trás disso. Aqui nos Estados Unidos, a gente vive um regime capitalista muito forte, né? Você tem hoje empresas diretamente ligadas à inteligência artificial e tecnologia representam, se eu pegar as 5 maiores empresas, representam um percentual importante da economia como um todo. Então tem muito lobby em cima de interesses próprios, né? Agora, por outro lado, se tem um grupo que, de uma certa forma, está até criando confusão para que justamente não se chegue a um consenso, por outro lado, uma das coisas que eu aprendi durante a minha carreira empresarial, que uma das coisas mais importantes para qualquer pessoa que esteja no mundo de negócios é você ter um comportamento previsível no mercado no qual você esteja trabalhando. E hoje a gente está num momento em que ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se o modelo europeu vai dominar, se o modelo mais tipo americano vai dominar, mesmo numa administração Trump, se vai se escutar o que o Trump está falando, ou o que o J.D. Vance está falando, ou o que o Elon Musk está falando, cada um fala uma coisa diferente. E nesse meio tempo, enquanto não há nenhuma legislação a nível federal, só no ano passado houveram mais de 700 projetos de lei a nível dos estados
e desses 700, um pouquinho mais de 100 foram aprovados a nível estadual. Então, imagina se você é um empresário que trabalha a nível nacional e você está tendo que ter uma auditoria para estar cumprindo mais de 100 leis diferentes. É uma loucura e é inadministrável. Então, eu acho que esse conjunto de fragmentação e incerteza no cenário legislativo, acoplado a que já existe um pouco de consenso social na sociedade de que algo é necessário, vai levar a que algo seja feito. Agora, em que momento e de que forma, vamos ver, né? Em grandes transformações tecnológicas, né? Quando a gente pode ir para o final do século XIX, né? Com a introdução de duas tecnologias importantes na época, que era o telégrafo e as ferrovias, que geraram os grandes barões da indústria, né, do final do século XIX e início do século XX, e que gerou a criação do modelo de antitrust que se tem hoje nos Estados Unidos, e a criação desse modelo demorou de 30 a 40 anos. Né? Então, acho que a gente ainda tem, espero que não demore tanto tempo dessa vez, mas é uma jornada. Perguntei para o Bizu aqui, e acho que o resume, Carvão, na fragmentação de interesses, né? E vai demorar uns 30, 40 anos. Aqui o Bizu fala a mesma coisa, definição de padrões éticos, governança, responsabilidade e transparência. Ele cita uma porção de respostas, mas não focou na principal. Bom, vamos continuar. Vai, Ricardo. Vamos lá. Beleza. Carvão, temos mais uma última pergunta e dessa vez eu vou passar a palavra para o Giovanni, antes de terminar a nossa sessão. Giovanni, com você. Boa noite, Carvão. Parabéns aí pela explanação e, mais que tudo, pela tua garra e vontade de seguir adiante com um projeto totalmente diferente do que você tocou ao longo da tua vida, né? Mas a minha pergunta você sabe, eu também sou da área de tecnologia e a gente já teve algumas discussões aqui nesse grupo sobre a minha capacidade de entender os limites, né, da inteligência artificial. Eu, particularmente, tenho uma opinião talvez um pouco cética, no sentido de que a inteligência artificial ela nada mais é do que um conjunto de algoritmos, né, e dados. Até você mesmo falou no teu artigo, né, e capacidade computacional. A pergunta é, até que ponto a inteligência artificial, como a gente conhece hoje, ela vai ser capaz de raciocinar, ou seja, ela desenvolver algoritmos por si só, né, e resolver problemas complexos que talvez o ser humano hoje possa pensar, raciocinar e desenvolver soluções, né? Qual é o limite da tecnologia nesse momento? Acho que o Mr. Bizu aí provavelmente vai dar uma resposta diferente da minha, né? E a gente conversou um pouco sobre isso no nosso último encontro. Acho que primeiro começa com essa definição de inteligência, né? E até muita gente, talvez de uma forma mais provocativa, né? Mais como uma provocação, se fala em que essa questão de alucinação, né? Dos LLMs, né? Qual a diferença entre alucinação e criatividade? O fato de que a única coisa que eles estão fazendo é descobrir qual é a próxima palavra numa série. Quem disse que quando a gente está pensando, o que a gente está fazendo não é a mesma coisa? Porque, no fundo, a gente não sabe como é que a gente pensa hoje, né? Então, acho que tem primeiro uma questão de o que exatamente essa definição de inteligência, e a gente volta àquele assunto de um pouco mais cedo hoje sobre um copiloto, um assistente ou uma forma inteligente. E a gente está muito, muito, muito distante, eu concordo contigo, disso ser uma forma inteligente. Agora, ao mesmo tempo, eu também não minimizaria para dizer que isso é apenas a próxima palavra, né? Porque até não sendo muito técnico, mas para voltar um pouco a essa definição de o que é a próxima palavra, da forma que isso é feito
é uma criação de vetores n-dimensionais, né? Para a gente ir um pouco na nossa matemática aqui, que são chamados encodings, né? Então, para cada palavra, vamos dizer que a gente vai ter a palavra rei, né? Normalmente, a gente poderia dizer, vamos ter uma representação bidimensional da palavra rei, ela vai estar num eixo cartesiano, e a gente pode procurar outras palavras que estejam mais ou menos naquela mesma dimensão. Se ao invés de ter duas dimensões, a gente tiver 3, 4 milhões ou trilhões de dimensões, que é um pouco por isso é que a demanda para treinamento é tão grande, você começa a fazer associações nesse espaço n-dimensional. A palavra rei pode estar muito próximo de uma outra palavra no espaço n-dimensional, que não necessariamente vai ser uma associação tão óbvia. Então, pode ser que rei você associe primeiro a rainha. Essa é uma associação óbvia. Ou você pode associar a castelo, ou seja, uma associação um pouquinho menos óbvia. Ou pode associar a... enfim, né, você começa a ter atributos nessa dimensão da definição do que é rei um pouco mais amplos, e aí começa a se criar essas correlações, essa projeção da próxima palavra de uma forma um pouco mais sofisticada, né? Então, por isso é que eu diria que nem tanto ao Deus nem ao diabo, né? Ela não é tão burro quanto só ser um papagaio que vai mostrar a próxima palavra, mas também não é uma forma de inteligência que vai entrar em aspectos morais, éticos e filosóficos. Agora, muito do que está sendo feito de pesquisa hoje, enfim, é pesquisa mesmo, né? Como que as pesquisas que geraram o que a gente tem hoje foram feitas há 50, 75 anos atrás. São para criar formas diferentes e que comecem a simular um pouco mais do que a gente conhece da forma de pensamento. Então, tem muita interseção entre computer science, matemática pura, e também ciências cognitivas, né, que é aí a forma de estudo da inteligência e do funcionamento do cérebro. Em que direção isso vai? Não sei. Agora, concordo contigo que com a tecnologia que a gente tem hoje, tem muito de exagero, né, mas também tem bastante progresso que já foi feito. O Bizu aqui ainda tem limitações significativas, né? Então está concordando que ainda não estamos lá, né? IA geral versus IA especializada, né? Que é a AGI, que é essa inteligência geral, falta de consciência, raciocínio contextual e abstrato e aprendizado combinado. Ou seja, ainda falta chão. Teria que ler tudo isso aqui e concordo, Carvão. A gente tem hoje são esses tokens, né? Essas associações, rei, rainha, castelo, coroa e por aí vai. Mas eu acho que falta atingir uma AGI, né? Muito. E não deve ser com LLM, não. Deve ser com algo mais. Aí, Ricardo, toca aí. Beleza, obrigado, Leandro. Então, eu vou aproveitar para fechar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. E, Carvão, eu gostaria de agradecer muito a sua presença hoje aqui no podcast da ITT. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos nós que assistimos, quando eu digo que aprendemos muitíssimo com você sobre essa nova tecnologia, que é a inteligência artificial, e espero poder contar com a sua presença em outros painéis como esse no futuro. Prazer é todo meu e espero ver todo mundo ao vivo em dezembro. Perfeito. Valeu, Carvão. Obrigado. Bravo. E por fim, e para todos os nossos ouvintes, o meu muito obrigado pela sua participação e interesse. Por favor, não se esqueçam de subscrever no nosso canal e deixar o seu like no link aqui embaixo. Por hoje é só, mas fiquem ligados no nosso canal para mais podcasts super interessantes como esse. Até logo!